Profeta Isaías, capítulo 50, o servo do Senhor ultrajado e socorrido. Este capítulo 50 apresenta o terceiro cântico do servo sofredor, junto com 49 e com 42, vai pela ordem 1, 2 e 3, esse é o terceiro. E ele apresenta justamente esse desenvolvimento do servo, levanta uma missão profética, expressando justamente essa confiança que tem naquele que mandou, no caso é Deus, mas apresentando uma relação particular entre Deus e o seu povo de Israel. Então, na verdade, aqui vai ter uma visão de um esposo e de uma esposa também, de uma mulher assim com os seus filhos. E esse capítulo 50, ele praticamente se adequa a umas passagens de Jeremias, particularmente no capítulo 11 e até o capítulo 12 do profeta Jeremias, até pelo fato do servo sofredor apanhar muito, né? Ele apanhava também, ele sofre por essa causa. E o Jeremias, ele foi um servo sofredor, porque na época dele, ele anunciando justamente o cativeiro, ele sofreu muitas afrontas. Não é à toa que ele é uma grande prefiguração de Cristo. 50, versículo 1 diz assim: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Quando fala carta, pode vir libelo de divórcio, tá? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações, vossa mãe foi repudiada. Vamos entender aqui, a linguagem é a linguagem de Israel. Quando o homem não queria mais a mulher, ele dava ali a carta de divórcio, ou o libelo de divórcio. E aqui Deus está dizendo o seguinte: cadê a carta de divórcio da tua mãe? Quando fala tua mãe é Israel, que é a nação. Então ele está falando assim: cadê a carta que mostra que eu a repudiei? E onde que está o credor que levou os filhos como escravos, vendidos? Não existe. Na verdade está dizendo o seguinte: eu não me divorciei de Israel, eu não vendi os seus filhos, quer dizer, a população, como escravos. Pelo contrário, eu permiti tais coisas porque vocês prevaricaram contra mim. Ou seja, a sua mãe, que é Israel, e os seus filhos, que são a população, no caso é a população, eles são consequência de um momento de crise. E vocês entraram numa disciplina, mas eu não divorciei de Israel, eu não deixei meus filhos órfãos. Moral da história, ele está colocando aqui que Israel foi temporariamente abandonado para sofrer e depois retornar. Verso 2: Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Tanto se escolheu a minha mão, se encolheu a minha mão, que já não possa remir. Quer dizer, será que Deus não tem poder para livrar? Claro que tem. Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Sabe o que ele está colocando aqui? Ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui. Eu estou aqui. E tudo que aconteceu com Israel não aconteceu por acaso, porque eu deixei por acaso. Eu não posso operar, eu não posso livrar, minha mão está encolheu. Não, eu posso remir, mas eu que deixei tudo isso. Por isso que ele fala: eu já abri o mar, eu já abri os rios, eu faço secar os mares, os rios, faço cheirar mal a água por causa das mortes dos peixes. Tipo o seguinte: eu livrei do Egito, eu tenho como livrar, mas fui eu que mandei para cativeiro, para o cativeiro. 3: Eu visto os céus de negridão e pôs-lhe-ei um pano de saco grosseiro por sua cobertura. Claro que a figura aqui, ele está apresentando a criação de todo o mundo, de todo o universo, e apresenta também o poder dele como se fosse uma questão de colocar um pano de fundo. Saco grosseiro por cobertura, quer dizer, ele executa juízos sobre estas nações. 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, quer dizer, uma língua sábia, uma língua propícia, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça com aqueles que aprendem. Olha só, esse do versículo 4, quem é esse que tem a língua erudita?
é o servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Todo aquele que é enviado em nome do Senhor para justamente proclamar. Tem a língua erudita. Língua erudita é uma língua sábia. E diz mais, para falar a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Assim foi Jeremias, assim foram os profetas e assim é Jesus. E ele está dizendo, todas as manhãs ele me desperta e me instrui para que eu ouça com aqueles que aprendem. Tanto que aprende ensinando, quanto que aprende aprendendo mesmo, literalmente. Ó. O Senhor me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás, fiel submissão à missão. Ele está ouvindo o que Deus mandou, ele está fazendo o que Deus quer, ele cumpre cabalmente sua missão, ao ponto de sofrer meia dúzia. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Olha, isso aqui é uma prefiguração do sofrimento de Jesus. Mas não somente Jesus, Jeremias também apanhou muito. Puxaram o cabelo dele, bateram nele, jogaram ele no calabouço. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Ou seja, a questão do servo sofredor, veja, ele pela sua fidelidade, pela sua seriedade, pelo cumprimento de sua missão, ele sofre afrontas terríveis. Terríveis afrontas, mas ele sabe que o Senhor está ao seu lado em todos os momentos. No 7, porque o Senhor me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso, pus o rosto como um seixo, quer dizer, uma pedra, e sei que não serei confundido. O rosto como uma pedra, tipo o seguinte, toma a pancada, mas não sente a dor, porque a confiança dele está totalmente voltada no Senhor. E ele diz mais aqui, perto está o que me justifica, que é o Senhor. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Veja que aqui ele apresenta o sentido de que entremos num juízo, mas o meu juízo é justo. Ele defende a minha causa. Cheguemos juntamente. Quem é o meu adversário? Quer dizer, quem pode nos condenar? Então você pega aqui lá em Romanos, Paulo usa esse texto, Romanos 33, 34, quem poderá nos condenar? É Deus que nos justifica, não é? Etc. Só que aqui, veja bem, ele está falando de sofrimentos profundos por cumprimento de uma obra. 9. Eis que o Senhor me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, quer dizer, os inimigos, como vestes, se envelhecerão e a traça os comerá. Como a traça come o pano, aí também os inimigos serão aniquilados. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quer dizer, quem é que dá ouvido à pregação do servo sofredor, hein? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quer dizer, quando não houver mais esperanças, só existirá uma solução: confiança absoluta no seu Deus, porque o servo sofredor, ele sofre e ninguém o ajuda. 11. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Ele está dizendo o seguinte: quem procura acha. Quem acendeu o fogo e quem se cinge das faíscas, aquele que quer andar dentro das labaredas, ou seja, os que procuraram o erro, os que andam contrários à vontade de Deus, sabendo que Deus está falando, lembrando que ele está falando do povo de Deus, gente, pelo amor de Cristo, hein? Não está falando para de fora não, está falando do povo dele. Ele está falando, isso vos vem da minha mão, da mão do Senhor, e eu em tormentos jazereis. Quer dizer, no sentido de sofrimento e de dor. É aquele grande ponto. Deus não é injusto. Deus não faz injustiça. Mas ele condena o opressor, mas ele pune também o povo dele. Ele também trabalha em cima de uma condenação para os seus filhos. Só que essa condenação é uma repreensão e em determinado momento ele diz simplesmente basta e o sofrimento acaba. Mas você percebeu que o servo sofredor aqui nesse cântico do capítulo 50 apresenta um grande sofrimento. Por isso que essa prefiguração vai além de Jeremias e ultrapassa os outros profetas e vai atingir
lá na frente o próprio Senhor Jesus. Sem contar, o próprio Isaías também foi um servo sofredor, foi cerrado ao meio por proclamar a palavra de Deus. Mas fechamos mais um capítulo, Isaías capítulo 50.